Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Se inscreva, dê um toquezinho no sino, dê um joinha e comentem, por favor. Valeu. Vou falar um pouquinho aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque também Cristo morreu. Sabe o que é? Porque o povo diz, né, que Jesus é, foi para o sepulcro e de lá ele foi para o inferno, né? Pregar para os espíritos. Não é por aí, não. Pregar para quê, se os espíritos já estavam salvos, né? Vamos lá. Porque também Cristo morreu uma só vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Sendo este levar-nos a Deus não é para nós, isso aí foi para a época de Paulo e de Pedro, viu? Não é para a gente, nós já nascemos salvos, como está escrito lá em Efésio, né? 1:4, tá bom? Vamos lá. Sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, o qual, veja só, vivificado no Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele em espírito, lá em Noé estava pregando, não é, para aquele povo, não é, né, pregando para aquele povo, e o povo rejeitando, ele pregou 120 anos, né, pregando, e o povo rejeitando, e o povo estava em pecado. Por que em pecado? Na realidade, era desobediência, eles estavam em desobediência à palavra que o Noé estava falando. Na verdade, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da palavra. 8 almas, 8 corpos. Porque lá em Gênesis está dizendo que Deus fez o homem do pó da terra e o homem se transformou em alma vivente. Alma vivente é o nosso corpo. Nós somos alma vivente. Vocês são alma vivente. Tá certo? Alma não é separado, é o corpo. Tá? E Jesus em espírito, olha aqui, mas vivificado no espírito, no qual, quer dizer, no espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, que era aquele povo que estava lá, não é, desordenados, não é, e estavam presos. Aquelas almas estavam presas. A alma, quer dizer, aqueles corpos estavam presos à desobediência, tá certo? Porque eles já estavam salvos. Por que estavam salvos? Porque Efésio 1:4 está dizendo que Deus nos escolheu, nos elegeu antes da construção do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, não é? Segundo Tessalonicenses também está dizendo, segundo Tessalonicenses 2:13, está dizendo que antes de tudo nós já tínhamos sido escolhidos. Nós quem? Todos, depois que o mundo foi criado, já estavam salvos. Só que lá em Noé, não foi os espíritos que foram condenados, e sim a carne, o corpo que morreram. Só foi salvo 3, foi 7, né? Aliás, foi 7, né? 8, né? Isso foram quantos salvos? 8 almas salvas, quer dizer, 8 corpos salvos, que foi o povo de Noé. Mas as demais almas já não foram salvas, todos já morreram com o dilúvio, tá certo? Então, o Espírito, não é? O Espírito de Jesus, o próprio Jesus estava em Noé pregando, né? Mas vivificado. Vou ler de novo um pouquinho aqui, viu? Na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, veja, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele estava em Noé, Noé pregava, o povo não queria, Noé zombavam de Noé, etc. Jesus estava, o Espírito de Jesus estava em Noé pregando naquela época, tá? Jesus não foi, não é, para o inferno pregar para os espíritos. Que conversa! Inferno é sepultura, sepultura é inferno. E quer dizer que Jesus, coisa esquisita, né? Jesus foi enterrado, sério isso? 3 dias, aí foi lá na sepultura, foi falar com os espíritos. Gente, isso aí não existe não, gente. Entendeu? O que a alma significa o corpo da pessoa. Entendeu? Não é um espírito. A alma é o corpo.
Tá certo? Muito bom. Então, eu agradeço aí, espero que tenha entendido. Muita graça e paz. Dê um toquezinho aí no sino, se inscrevam, tá bom? E comentem. Multiforme Graça de Deus é o canal. Brasil, cheguei. Agora eu tô saindo, fui.